Olá, turma, sejam todos bem-vindos ao Pensar Contabilidade. Nasce uma nova forma em pensar em contabilidade. Eu sou o professor Rodrigo Dias Oza e nessa palestra vamos conversar sobre situações que excluem do regime do Simples Nacional pelo prazo de até 10 anos. Isso mesmo, prazo de até 10 anos. Vamos iniciar nossa palestra com alguns dados estatísticos referente a quantas empresas foram excluídas desse regime em 2020 e em 2019, em só situações que tem um impedimento para uma nova opção. Percebe-se aqui nesse quadro que 2.153 empresas foram excluídas do Simples Nacional pelo prazo de 3 e 10 anos, sendo que das 2.153 empresas, 190 foram referente ao prazo de 10 anos e 1.963 empresas pelo prazo de 3 anos. Das 2.153, foram 1.274 empresas excluídas por atos praticados pelo Estado, sendo que das 1.274, 1.213 pelo prazo de 3 anos e 61 empresas pelo prazo de 10 anos. 341 empresas foram excluídas por atos praticados pelos municípios, sendo que 281 pelo prazo de 3 anos e 60 empresas pelo prazo de 10 anos. E 538 empresas por atos praticados pela Receita Federal, sendo 69 pelo prazo de 10 anos e 469 empresas pelo prazo de 3 anos. Percebe-se que dos três entes da federação, o maior número de empresas excluídas do Simples Nacional são por atos praticados pelos estados. Já agora em 2020 nós já estamos com 816 empresas excluídas do Simples Nacional, pelo que impede uma nova opção pelo prazo de 3 e 10 anos, sendo que das 816, 563 foram atos praticados pelos estados, 64 pelos municípios e 189 atos praticados pela Receita Federal. Agora em 2020 é a mesma situação. A maioria das empresas que têm situações como essa são atos praticados pelo Estado, então pelo cada Estado, né, no parte de sua fiscalização. Viu a importância do tema? Então quantas e quantas empresas podem ser excluídas ainda nesse ano de 2020 por falta de compliance? Então vamos trabalhar com vocês quais são essas situações que podem gerar exclusão por 3 anos e chegando até 10 anos, para que você possa trabalhar com o seu cliente compliance tributário. Além de fazer a contabilidade, além de fazer suas apurações, também fazer um trabalho de resguardar o cliente para que não entre em situações como essa. E muitas vezes são situações praticadas pelo nosso cliente e que às vezes chega a gerar uma questão dizendo que foi culpa do contador. Porém, uma situação que pode acontecer é que você deve informar o seu cliente quais são as situações que podem fazer isso e justamente pedir até que ele assine um documento e te resguarde dessa situação. Então, vamos conversar quais são essas situações que podem acontecer e pode gerar a exclusão. A exclusão no Simples Nacional pode ser feita de duas formas: mediante a comunicação por parte das empresas optantes pelo Simples Nacional, que essa situação é quando você tem algum caso de impedimento a estar no Simples. Um exemplo muito comum é quando você faz a opção pelo Simples Nacional e no decorrer do ano a sua empresa vai fazer uma atividade que é impeditiva do Simples Nacional. Então, a partir do momento daí que tem atividade impeditiva, você solicita essa exclusão do Simples Nacional. Outras situações que podem acontecer quando estoura o limite, então aquele limite de 4.800.000, né, que tem um percentual de 20%, de você pode ultrapassar, você faz também essa solicitação. Então, a comunicação, a exclusão do Simples Nacional pode ser por comunicação da própria empresa ou de ofício. E de ofício é quando gera muitas vezes situações como essa que vamos comentar aqui em nossa palestra. Tudo isso está previsto no artigo 28 da Lei 123.
Quando é que vai acontecer a situação de a exclusão de ofício? A exclusão de ofício ela acontece nas situações que estão previstas no artigo 29 da Lei 123. O artigo 29 ele tem 12 incisos. Só que dos 12 incisos, somente um, que é o de comunicação obrigatória, que não gera exclusão do Simples Nacional pelo prazo de 3 anos. Porém, os outros 11 incisos gera situações que impede a empresa a fazer parte do Simples Nacional durante os próximos 3 anos seguintes, podendo gerar em até 10 anos. Vamos verificar cada situação dessa. A primeira situação é em caso de oferecimento a embaraço à fiscalização, ou seja, negativa, embaraço através de quê? De negativa não justificada dos livros e documentos obrigados a apresentar. Não fornecimento de informações sobre os bens, sobre movimentação financeira ou até atividade que estiver intimada a apresentar. Então chega uma comunicação para a empresa pedindo que apresente seus livros fiscais, para que apresente as informações sobre movimentação, sobre os bens, e acaba tendo uma negativa desse acesso, de forma que atrapalhe, ou seja, embaraça a fiscalização. Nessa situação, pode sim acontecer a exclusão do Simples Nacional pelo prazo de 3 anos. Outra situação que pode ser é quando oferece a resistência à fiscalização através da negativa de acesso, ou seja, chega lá o fiscal para fazer uma fiscalização, óbvio, dentro da empresa, e o seu cliente não deixa o fiscal acessar a empresa e não deixa ele entrar no estabelecimento ou no seu domicílio fiscal. Algumas empresas ela acaba tendo seu domicílio fiscal em escritórios virtuais, em coworking. Então, essa situação também pode gerar uma exclusão no Simples Nacional. Então, eu não posso dar negativa de acesso no sentido de resistência à fiscalização, tanto no meu estabelecimento como no meu domicílio fiscal, como também em qualquer local que desenvolva as atividades ou se encontra os bens de propriedade da empresa. Então, é outra situação que pode gerar essa exclusão. E uma situação que pode gerar é quando a empresa ela é constituída por interpostas pessoas. Né? Interpostas pessoas é justamente como muitas pessoas falam, que é a famosa laranja. Né? Então, quando é constituído por pessoas que não fazem parte do quadro societário, porém, na verdade, essas pessoas, né, estão lá somente na documentação, mas a empresa de fato, né, é de outra pessoa. Então, a famosa laranja, né, que muita gente chama da empresa laranja. Quando estiver, outra situação que pode gerar é quando tiver constatada prática reiterada de infração. Então, seu cliente recebeu infração e começa a receber outra infração. Vai recebendo várias infrações, né? Ele vai tendo várias e várias infrações e com isso pode gerar isso gera uma prática reiterada. Então, eu estou repetindo a infração. Isso também pode gerar a exclusão do Simples Nacional pelo prazo de 3 anos. Outra situação que nós temos é quando a empresa for declarada inapta. Quando a empresa for declarada inapta, que pode ser, quando é que a empresa pode ficar inapta de acordo com a legislação federal? Quando deixar de apresentar declarações e demonstrativas pelo prazo de 2 anos, 2 exercícios consecutivos, ou pessoa jurídica que não comprove a origem da disponibilidade efetiva de transferência, se for o caso de recursos empregados em operações do comércio exterior, de acordo com a legislação, né, declarada inapta de forma geral, né, nessas duas situações. Então, se a empresa estiver em situações inaptas, pode gerar a exclusão do Simples Nacional. Eu tive um caso recente de um microempreendedor individual, onde ele foi excluído do Simples Nacional
por não ter enviado aquela declaração da CIMEI, né, o da NCMEI, que é aquela declaração que manda uma vez por ano, que é até 30 de maio, que excepcionalmente em 2020, né, foi prorrogado para 30 de junho. Então, esse MEI deixou de enviar essa declaração por 2 anos e aconteceu a exclusão do Simples Nacional, a exclusão do MEI, que o MEI faz parte do Simples Nacional, e quando formos verificar, porque como tinha 2 anos consecutivos, o CNPJ estava inapto. Então tem que ter muito cuidado. Isso pode acontecer com microempresa, empresa de pequeno porte, também do Simples Nacional, porque o MEI é uma ME, né? De acordo com a Lei 123, o MEI é uma microempresa. Outra situação que pode acontecer é quando nós temos a comercialização de mercadoria que seja objeto de contrabando ou descaminho. É muito comum as pessoas falarem que tudo é contrabando, mas tudo não é contrabando. A diferença de contrabando e descaminho está na forma de fazer a importação, na seguinte situação, no produto em si. Quando eu faço importação de mercadoria ilícita, então aquela mercadoria que é proibida, então droga, por exemplo, aí eu tenho a situação de contrabando. Quando eu tenho uma mercadoria que eu faço importação, porém a mercadoria é lícita, pode existir, essa mercadoria você pode comercializar, porém eu não paguei o tributo, então nesse caso é mercadoria que é o descaminho. Então nós temos contrabando é mercadoria ilícita e descaminho mercadoria lícita sem pagamento de tributo. Então, se for verificada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando e descaminho, existe sim a possibilidade da empresa ser excluída do Simples Nacional pelo prazo de até 10 anos. Nos treinamentos que eu tenho ministrados através do MBA, da ABSSP, do Simples Nacional, o módulo do Simples Nacional, em alguns estados eu tenho mostrado a situação, né, de empresas excluídas, e teve alguns estados no qual eu tive ministrando que o estado excluiu do Simples Nacional pelo prazo de 3 anos por esse item, pela empresa estar comercializando mercadoria de objeto de contrabando e descaminho ou descaminho. Outra situação muito comum é que o livro caixa. Se a empresa não tiver o livro caixa, nós sabemos que, de acordo com a legislação do Simples Nacional, a empresa ela tem que ter o livro caixa e o livro de inventário. Porém, se a empresa tiver contabilidade, não se tem necessidade de ter o livro caixa, porque dentro da contabilidade está o próprio livro caixa. Porém, algo muito comum, né, e eu deixo até essa pergunta para você: seu cliente te envia o extrato bancário? Ele te envia todo dia primeiro? Porque esse fato de exclusão é quando houver a falta de escrituração do livro caixa. Ou vamos verificar aqui o slide de forma direta para a gente. Ou quando não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive a bancária. Ou seja, quando no livro caixa não tiver demonstrando a movimentação bancária. Então, se seu cliente não te manda o extrato bancário, ele está correndo o risco de ser excluído do Simples Nacional por 3 anos, podendo chegar até 10 anos, isso mesmo. Então, cuidado. Então, faz lá uma carta para o seu cliente que uma das situações de exclusão do Simples Nacional é a falta de escrituração do livro caixa, ou no livro caixa não permitir a movimentação financeira da empresa, inclusive a bancária, e por isso se tem a necessidade de que seja enviado mensalmente até o dia, coloca lá dia 5, tu que determina como empresário contábil, e que por falta, se não for enviado, não terá como fazer o livro caixa. E não tendo como fazer o livro caixa, como elaborar o livro caixa, a empresa está exposta à exclusão do Simples Nacional pelo prazo de até 10 anos, que são 3 anos, podendo ser prorrogado até 10.
e que isso impede ao seu trabalho como contador para que faça a escrituração do livro caixa dessa empresa. Dessa forma, você, contador, está se resguardando porque tu comunicou e pede para o cliente assinar, se possível, reconhece firme e guarda esse documento num cofre, certo? Então, essa situação é muito comum nas minhas viagens por aí. Quando eu chego e mostro esse item da lei, é muito comum os empresários contábeis falarem: mas o empresário não me manda o extrato bancário. Alguns chegam até a dizer: mas o meu cliente não manda o extrato para eu não ficar sabendo quanto entrou na conta dele. Eu já tive caso de contador dizendo: o cliente manda o extrato, não manda o extrato bancário porque eu vou ficar sabendo quanto ele ganha e diz que eu vou aumentar meus honorários. Então, olha quantas situações que pode fazer com que a empresa seja excluída, e geralmente o empresário vai dizer: o meu contador não me avisou. Então, uma situação que nós podemos fazer é: pega esses itens todinhos que estamos conversando na nossa palestra e faz um documento para o seu cliente, para que ele assine sabendo quais são as situações e tenta trabalhar compliance com ele. Então, não tem o livro caixa, ou o livro caixa não permite a movimentação financeira, inclusive bancária, a empresa pode ser excluída do Simples Nacional pelo prazo de 3 anos. Outro caso é se for constatado que durante o ano o valor das despesas pagas, despesas pagas, superar em 20% o ingresso de recurso nesse mesmo período, excluído, claro, o ano de início da atividade. Aqui, aquela famosa que muitas pessoas falam, receita e despesa, né? Eu vendo e não tenho nota, não comprovo. É muito comum aqui, né? Eu vejo muito, alguns clientes que eu tenho atendido têm gerado algumas situações no sentido de que tem despesa muito alta e não tem receita, não teve ingresso. Só que o que eu quero alertar vocês não é receita e despesa, certo? Primeiro, a lei fala em despesas pagas. Então, quando eu pago a despesa e essa despesa, né, eu não tive a origem desse recurso, eu não tive recurso para isso. E a lei não fala de receita, a lei fala de ingresso de recursos. Então, ingresso de recursos numa empresa pode ser um empréstimo, pode ser aporte dos sócios. Então, não necessariamente ingresso de recurso numa empresa vem das suas receitas. Claro, a grande maioria teria que vir das receitas. Então, se você tem contabilidade que pode provar de onde veio esse dinheiro, você consegue muitas vezes fazer uma defesa tributária. Recentemente mesmo tem acontecido, alguns empresários têm me procurado porque tem tido várias exclusões do Simples para que a gente possa fazer defesa. E uma das formas que nós conseguimos fazer é justamente essa daí. Então, vai aí, for constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas supera em 20% o valor de ingressos de recursos, ok? Ingressos e não receita. Claro, se a empresa não teve nenhum ingresso de recursos com outra situação, tipo empréstimos, aporte dos sócios, né, o seu ingresso provavelmente vai ser através da receita da empresa. Então, nesse momento, estamos passando agora de Covid-19, de coronavírus, né? Muita empresa vai precisar de recursos, pegar empréstimos para que possa pagar suas despesas. Então, não é no conceito de receita, desde que você tenha esse ingresso de recurso. Outra situação é se for constatado que durante o ano calendário as aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvado se for para poder aumento de estoque, for superior a 80% dos ingressos de recursos também. Claro, vai excluir o início da atividade. Então, aqui a mesma situação. Quando a aquisição de mercadoria for superior a 80% dos ingressos de recursos, não fala de receita. É muito comum, né? Quando a gente está nas aulas, a gente vê que eu sei que a empresa acaba vendendo mercadoria, comprando mercadoria, e aí são situações, grande recurso da empresa é através de suas receitas, porque a empresa ela sobrevive das suas receitas, então não está pegando empréstimo atrás do outro, né? Então, cuidado com isso, certo? Aquisição de mercadorias
for superior a 80% dos ingressos de recurso, também é outra situação que pode excluir sua empresa do Simples Nacional. Outra situação que pode fazer a exclusão do Simples Nacional é quando houver o descumprimento reiterado de quê? De falta de emissão de nota fiscal. Então, o cliente vendeu mercadoria sem nota, se tem lá uma autoinfração, porque você está acontecendo a sonegação fiscal, porque nós não podemos vender mercadoria sem nota fiscal. Alguns casos específicos que se tem lá, exemplo MEI, se for para pessoa física. Então a regra é: toda venda tem que ter nota fiscal. Se não houver documento fiscal, que pode ser nota fiscal, pode ser fatura, pode ser o que for, dependendo da atividade, se você tiver uma fiscalização, se o cliente tiver uma fiscalização, for constatado isso, e tiver uma nova fiscalização, então ele descumprir novamente, ele pode também ser excluído do Simples Nacional pelo prazo de 3 anos, podendo ir até 10 anos. Então, outra situação é justamente essa, quando houver descumprimento reiterado de não emissão de nota fiscal. E a última situação que faz com que a empresa possa ser excluída por 3 anos é omitir de forma reiterada o que? Folha de pagamento da empresa. Então, eu estou lá e pago uma parte do salário por fora. Então, for percebido isso, for prática reiterada, eu tenho sim essa situação. Outra situação que eu tenho é quando for de forma reiterada o documento de informação previsto na legislação previdenciária, trabalhista ou tributária do segurado, empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que ele preste serviço. Nessa situação aqui, você contratou um autônomo e tem que fazer a retenção do INSS, da contribuição previdenciária, que popularmente nós chamamos de INSS. Se você contrata o autônomo, não pede um recibo de pagamento do autônomo, né, o RPA, não pede nota fiscal, não faz a declaração colocando essa informação que esse prestador de serviço prestou serviço para ti na declaração lá para a Receita Federal, né, Caixa Econômica Federal, você faz na CEFIP lá. Então, o que é que vai acontecer? Se for percebido prática reiterada disso, a empresa é excluída do Simples Nacional pelo prazo de 3 anos. Então, olha como tem que trabalhar compliance no Simples Nacional, compliance com seu cliente. 11 situações que podem fazer com que seu cliente seja excluído do Simples Nacional de ofício. Então, todas essas situações fazem com que ele seja excluído por 3 anos. Aí você pode dizer: Rodrigo, mas você disse que são até 10 anos. Isso mesmo. Todas as situações previstas que comentamos até agora, as 11 situações, excluem a empresa do Simples Nacional pelo prazo de 3 anos. Impede ela retornar por 3 anos subsequentes. Porém, acontecendo essas situações, e se for comprovado a exclusão, se for comprovado que essa exclusão, a empresa acabou tendo utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para induzir a fiscalização ao erro, esse prazo ele é estendido de 3 para 10 anos. Então, todas as situações que a gente conversou até agora, as 11 situações, exclui pelo prazo de 3 anos. Porém, se durante a fiscalização for percebido que foi utilizado de forma ardil, de algum artifício para induzir a fiscalização ao erro, esse prazo ele é elevado para 10 anos. Então, pessoal, nós, com o Pensar Contabilidade, estamos trazendo essa palestra para que você possa trabalhar compliance tributário com o seu cliente. É um novo produto que você pode ter na sua empresa de desenvolver compliance junto com o seu cliente. Então, essa é uma forma diferente de pensarmos. Compliance a gente atender as regras, são várias as regras do Simples Nacional. E é muito tido por aí de que o Simples Nacional é muito simples, o Simples Nacional não tem nada para se fazer. O Simples Nacional, muitas vezes eu escuto do empresário: não, vou colocar a empresa no Simples porque eu não sou fiscalizado, tudo é mais simples, tudo é mais fácil. E não é assim mesmo. Então, nós começamos a palestra justamente mostrando para vocês
quantas empresas foram excluídas do Simples Nacional em 2019 e 2020, situações exclusivamente em 3 anos e 10 anos. Então, são situações que a gente pode trabalhar em compliance junto com nossos clientes. Então, quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a equipe da Pensar Contabilidade pelo convite e dizer a vocês que vamos pensar em contabilidade de outro jeito. Vamos pensar contabilidade não só aquela contabilidade tradicional de se fazer a escrituração, de entregar o produto. Nós temos que estar mais próximo do nosso cliente, temos que verificar situações que possam agregar mais ao nosso serviço, agregar e nos dar mais valorização. Então, gratidão a todos vocês. Segue um grande abraço do professor Rodrigo Dias Rosa e nos encontramos por aí nas nossas palestras, nos nossos treinamentos. Então, um grande abraço, segue os nossos contatos.